Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que você esteja me assistindo. Eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. No vídeo de hoje você vai ouvir relatos perturbadores vividos por paramédicos. Ocorrências que começaram normais e terminaram de um jeito impossível de esquecer. Então, se tu já gosta desse tema, se inscreve aqui no canal, deixa o like e deixa pra mim nos comentários qual tipo de tema que tu quer ver aqui nos próximos vídeos. Isso ajuda muito o canal a crescer e a criar uma conexão real. Tem coisas que a gente vê uma vez só na vida, e mesmo assim elas continuam voltando toda madrugada, como se nunca tivessem terminado de acontecer. Eu trabalho no resgate há muitos anos. Já vi acidente feio, vi gente partir na minha frente, vi casa pegando fogo, vi de tudo um pouco, mas nada mexeu comigo como o que aconteceu numa ocorrência numa área afastada de Campinas. Era fim de tarde, quando a central passou o chamado. Um rapaz tinha pedido socorro com urgência. Disse apenas que os pais não reagiam e implorou para que a ambulância chegasse rápido. O jeito como ele falou já deixou todo mundo tenso. Não era só desespero. Tinha alguma coisa estranha naquela voz, como se ele estivesse assustado com algo maior do que a própria emergência. Eu fui com o meu parceiro e conseguimos chegar em pouco mais de 10 minutos. A casa ficava numa rua de terra, bem mais isolada, num terreno tomado por mato alto, entulho, peça de carro velha, resto de móveis e lixo espalhado. Já do lado de fora, dava para sentir um cheiro ruim no ar, um cheiro pesado, azedo, que não combinava com casa fechada comum. Quando a porta abriu, eu entendi que aquela ocorrência não seria normal. Quem atendeu foi um rapaz de uns 20 e poucos anos, magro, muito pálido, com a roupa encardida e o rosto completamente perdido. Ele tremia, mas não parecia nervoso de um jeito normal. Parecia desligado, como se estivesse olhando para mim sem realmente me ver. Meu parceiro tentou ir direto ao ponto, querendo saber onde os pais dele estavam, mas o garoto não respondia direito. Ficou parado por alguns segundos, com os olhos arregalados, até dizer numa voz baixa e trêmula que não queria que levassem eles embora, porque senão ele ficaria sozinho. Aquilo me deu um arrepio na hora. Eu tentei manter a calma e disse que a gente precisava agir rápido para ajudar. Foi aí que ele apontou para a escada. Não falou mais nada, só ergueu o braço e indicou o andar de cima. Pegamos o material e subimos. A cada degrau, o cheiro ficava ainda pior. Não era mais só mau cheiro, era um odor denso, sufocante, que parecia grudar na garganta. Eu precisei respirar pela boca, mas nem isso resolvia. Quando chegamos no corredor de cima, senti meu estômago virar. Meu parceiro passou na frente, mas eu fui o primeiro a empurrar a porta do quarto. E até hoje eu não queria ter feito isso. Naquele quarto, sentado numa poltrona velha, perto da janela, estava o corpo de um homem já em decomposição avançada. Não parecia alguém que tivesse acabado de morrer, parecia alguém morto havia muito tempo. A pele já tinha afundado em várias partes do rosto. As mãos estavam secas, endurecidas, e mesmo assim ele estava arrumado como se tivesse numa tarde qualquer dentro de casa. Tinha um jornal aberto, apoiado nas mãos e um par de óculos no rosto, como se alguém tivesse preparado aquela cena de propósito. Eu ainda estava tentando entender aquilo quando virei a cabeça para o lado e vi a segunda cena. Na beirada da cama, com uma camisola clara, estava o corpo de uma mulher no mesmo estado, sentada, reta com o rosto virado para uma televisão antiga, numa tela sem imagem, só com aquele brilho morto de aparelho fora de sinal. Ela também tinha sido colocada ali, como se ainda estivesse viva e só estivesse distraída olhando para a TV.
Naquele momento, meu parceiro saiu do quarto quase tropeçando nas próprias pernas. Eu não consegui sair na mesma hora, fiquei travado. Meu corpo simplesmente parou. Era como se meu cérebro soubesse que eu precisava correr, mas demorasse a aceitar o que os meus olhos estavam vendo. Não parecia uma ocorrência real, parecia um cenário montado para enlouquecer alguém. Quando consegui me mexer, desci as escadas, quase sem sentir os pés. E o pior foi encontrar o rapaz parado bem na entrada, olhando para mim do mesmo jeito de antes, com aquela mistura de medo, inocência e confusão que me deixou mais perturbado ainda. Ele me encarou por alguns segundos e quis saber como os pais dele estavam. Até hoje eu lembro da sensação que senti naquela hora, porque não era só medo, era um tipo de tristeza estranha, que ficava óbvio que aquele rapaz não entendia de verdade o que tinha acontecido. Na cabeça dele, os pais estavam ali. Eu não consegui responder, só disse que mais gente já estava chegando para ajudar e saí de casa imediatamente. Do lado de fora, meu parceiro já tinha chamado a polícia. Em poucos minutos, a rua encheu de viatura, perícia e curiosos. Nós ficamos do lado da ambulância, sem conseguir falar muito. Eu ainda sentia aquele cheiro dentro do nariz, como se tivesse entrado em mim. Depois de um tempo, os policiais tiraram o rapaz algemado da casa. Ele não resistiu, só olhava em volta, desorientado, como se não entendesse por que estavam levando ele. Nos dias seguintes, a história foi esclarecida. O rapaz sofria de um transtorno mental severo. Segundo a investigação, ele tinha tirado a vida dos próprios pais semanas antes, obedecendo vozes que escutavam na cabeça. Só que para ele, eles continuavam vivos. Ele dava banho nos dois, trocava a roupa deles, arrumava os corpos na mesa como se fossem fazer as refeições juntos. À noite, colocava cada um no lugar de sempre, o pai com o jornal, a mãe diante da televisão, como se estivesse tentando manter a rotina de uma família que já tinha acabado. Eu já passei por muita coisa nesse trabalho, mas nenhuma me acompanhou como essa, porque não foi só horror, foi uma mistura de loucura, abandono e tristeza num nível que eu nunca tinha visto. O mais difícil não foi encontrar aqueles corpos, foi perceber que dentro daquela casa o tempo tinha parado para uma pessoa que já não sabia mais distinguir a morte da vida. E às vezes eu ainda penso naquela cena do quarto, em silêncio absoluto, naquela televisão ligada, naquele jornal seco, nas mãos do homem, e me pergunto se existem lugares que ficam tão carregados de dor que nunca mais voltam ao normal. Relato 2. Tem gente que acredita que todo mal deixa marca. Eu também pensava assim. Achava que cedo ou tarde quem faz coisa ruim acaba sendo descoberto. Mas mesmo depois de uma ocorrência que atendi na região de Sorocaba, eu comecei a aceitar que existem maldades que passam pelas mãos da polícia, da perícia e da justiça. E ainda assim continuam soltas, como se nunca tivesse acontecido nada. Meu nome é Marcelo, sou socorrista há alguns anos e já participei de muito atendimento pesado em estrada e avenida. Acidente, atropelamento, colisão frontal, capotamento, esse tipo de cena. Por pior que seja, a gente aprende a encarar com a cabeça no lugar, porque sabe que precisa agir. Só que naquela noite teve uma coisa que fugiu completamente do que eu conhecia como realidade. Era quase meia-noite, quando a central acionou a ambulância para uma colisão grave numa avenida de acesso entre bairros mais afastados da cidade. A informação era de que um carro tinha perdido o controle e batido com muita força contra uma árvore no canteiro lateral. Eu e minha equipe fomos direto para lá. Quando chegamos, a cena já dizia tudo antes mesmo da gente descer da ambulância.
O carro estava destruído na parte da frente. O impacto tinha sido tão forte que o motor parecia ter entrado quase inteiro para dentro da cabine. Tinha vidro espalhado pelo asfalto, peça arrancada, fumaça saindo do capô e aquele silêncio estranho que aparece depois de uma batida muito feia. Já havia uma viatura de trânsito no local, mas nós éramos a primeira equipe de resgate a chegar. Os agentes falaram que não tinham conseguido identificar direito quantas pessoas estavam no carro antes da colisão, porque a parte dianteira tinha virado uma massa de ferragem. A gente então foi fazer o protocolo. Mesmo com experiência, teve uma coisa ali que eu preferia não ter visto. Havia duas vítimas, um homem no banco do motorista e uma mulher no passageiro. Nenhum dos dois tinha sobrevivido. A mulher foi retirada primeiro. Depois, por causa das ferragens, foi preciso pedir apoio e equipamento para conseguir remover o corpo do motorista com cuidado. Foi um trabalho demorado, pesado, daqueles que deixam o ar do ambiente ainda mais carregado. Quando finalmente tudo acabou, a perícia assumiu a cena. O carro seria levado pelo guincho e nós já estávamos voltando para a ambulância para encerrar a ocorrência. Foi aí que um dos meus colegas entrou pela porta lateral com um objeto, enrolado num saco de evidência improvisado. Ele tinha encontrado aquilo debaixo do banco do motorista, preso entre a estrutura e o carpete ensopado. De início parecia só um boneco velho, desses feito à mão, mas havia algo estranho no formato. Era pesado demais, irregular, e exalava um cheiro podre que nem o sangue do acidente explicava. Ninguém ali era de ficar inventando história. Mesmo assim, todo mundo se entreolhou. O meu colega colocou o objeto sobre uma das macas vazias e, ainda de luva, começou a abrir uma costura lateral, que já estava parcialmente solta. O pano estava úmido, engordurado, como se tivesse sido enterrado ou guardado num lugar abafado por muito tempo. Quando ele puxou o recheio, o cheiro ficou tão forte que eu virei o rosto na hora. Lá dentro tinha o corpo de um bicho pequeno em decomposição. No começo eu nem entendi o que era, mas quando ele afastou melhor, deu para ver que era um rato, sem pele, seco em algumas partes e apodrecido em outras. Só que aquilo já era nojento o suficiente. Só que o pior ainda estava escondido ali dentro. Enrolado no interior do animal havia um plástico bem apertado, como se alguém tivesse feito questão de proteger o conteúdo da umidade. Meu colega abriu com cuidado e tirou um papel dobrado várias vezes. O bilhete estava manchado, mas ainda dava para ler, e o que estava escrito ali foi o que realmente gelou a minha espinha. Era uma mensagem direcionada ao motorista. O texto falava em abandono, traição e castigo. Dizia que ele e a mulher que estava com ele pagariam caro o que tinham feito. Falava em morte como sentença, não como ameaça vazia. Embaixo tinha uma sequência de palavras estranhas, como se fossem frases de algum ritual. E presas ao papel estavam duas fotos pequenas, uma de um homem e outra da mulher que acabavam de morrer naquele carro. Eu não sou o tipo de pessoa que vê coisa sobrenatural em tudo. Sempre fui mais racional, mas naquele momento ninguém precisou falar nada. A sensação dentro da ambulância mudou completamente, até o ar pareceu esfriar. Era como se aquele objeto não tivesse sido um amuleto esquisito ou uma carta de ódio. Parecia carregado de intenção, de raiva antiga, de desejo real de destruição. Entregamos tudo para a polícia, ainda naquela madrugada. A perícia recolheu o boneco, o bilhete, as fotos e registrou o achado. Mais tarde, soubemos por um investigador que existia sim uma ex-companheira do motorista e que a separação tinha terminado muito mal.
O problema é que, fora o teor perturbador do que foi encontrado, não havia prova material de que ela tivesse causado o acidente. Para a lei, aquilo não passava de um objeto estranho deixado dentro do carro. Nada que sustentasse uma acusação criminal. Só que para quem esteve lá, para quem sentiu o cheiro daquilo, para quem leu aquelas palavras ao lado de dois corpos ainda sendo removidos, não era tão simples assim. Durante 2 semanas, eu fiquei lembrando daquela cena, não da batida, não das vítimas. O que me perseguia era aquele boneco escondido debaixo do banco, como se estivesse esperando a hora certa, porque se aquilo tinha sido colocado ali antes do acidente, então alguém desejou aquela morte com tanta força que resolveu costurar o ódio dentro de um corpo morto e mandar junto com eles pela estrada. E isso para mim é pior do que qualquer assombração. Assombração, pelo menos, a gente imagina que venha do outro lado, mas ali não, ali o terror tinha vindo de alguém vivo, de alguém andando livremente por aí, respirando como qualquer pessoa comum, enquanto outras duas foram arrancadas da vida de uma forma brutal. Até hoje eu não sei dizer se aquilo realmente provocou a tragédia, ou se foi só a materialização de uma mente doente querendo se vingar. Só sei que, depois daquela noite, eu nunca mais consegui olhar para certos objetos de trabalho espiritual com a mesma indiferença. Tem coisa que parece carregar um peso diferente, e quando esse peso entra numa cena de morte, fica difícil fingir que foi só coincidência. Relato 3. Nem toda ocorrência que marca a gente vem pela violência. Algumas ficam porque são tristes demais para caber numa explicação simples. Eu trabalho no resgate há bastante tempo e já vi muita despedida dura, muita família desmoronar em poucos segundos. Mas teve uma noite chuvosa, numa rodovia perto de Ponta Grossa, que me deixou com uma sensação que até hoje eu não consegui colocar em palavras. Era um sábado no fim da tarde, o céu estava carregado desde cedo e a chuva vinha e voltava sem parar. Eu e minha equipe tínhamos acabado de deixar o paciente no hospital quando a central passou uma nova chamada. Tinha acontecido um acidente na entrada da cidade, envolvendo um carro de passeio e um caminhão de carga. A informação era de vários feridos e possivelmente uma vítima fatal. A gente foi o mais rápido que deu. Quando chegamos, o cenário já estava tomado por sirene, farol aceso e gente tentando entender o que tinha acontecido. O carro tinha ficado completamente destruído na lateral e na frente, como se tivesse sido esmagado num único segundo. Havia pessoas feridas sendo retiradas, outras recebendo atendimento ainda no escuro. E no meio daquela correria, a gente precisou fazer o que sempre faz: separar o que ainda podia ser salvo do que já não podia mais. Meus colegas seguiram com os sobreviventes. Eu fiquei ajudando em outra parte da ocorrência, onde estava a única vítima que não resistiu. Era uma mulher de meia idade. Ela ainda estava presa entre a lataria quando eu cheguei, e o trabalho para retirar o corpo foi demorado, pesado e silencioso. Nessas horas, o que mais pesa não é o esforço físico, é a sensação de que enquanto todo mundo corre para salvar os vivos, existe alguém ali que já não pode receber ajuda nenhuma. Levamos um bom tempo até conseguir tirá-lo com cuidado. Depois disso, como o rabecão ainda não tinha chegado, acabamos permanecendo no local, aguardando os procedimentos. A chuva tinha diminuído, mas o asfalto continuava brilhando molhado, e o clima inteiro da cena parecia carregado de uma tristeza muito funda. Foi então que uma moça apareceu correndo no meio da movimentação. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos, e vinha chorando de um jeito desesperado, sem conseguir respirar direito.
Foi direto na direção dos policiais, perguntando pela mãe, querendo saber para qual hospital ela tinha sido levada. O tom dela não era de dúvida, era de quem tinha certeza de que a mãe estava viva. Falava com urgência, como se precisasse localizar em qual unidade ela estava internada. Um dos agentes tentou acalmá-la, mas ela insistia. Dizia que tinha falado com a mãe há poucos minutos. Dizia que ela mesma tinha mandado mensagem avisando sobre o acidente. Aquilo chamou a atenção de todo mundo, porque entre os sobreviventes removidos dali não havia nenhuma mulher, só homens. O policial pediu o celular dela para entender melhor. Eu estava perto o suficiente para ver quando ele abriu a conversa. A mensagem era recente. Dizia mais ou menos que ela tinha acabado de sofrer um acidente, mas que estava todo mundo bem e que a filha não precisava se preocupar porque ela nunca a deixaria sozinha. Terminava com um "eu te amo" simples, do jeito que a mãe costumava escrever, sem imaginar que poderia ser a última vez. O que me fez gelar não foi o conteúdo, foi o horário. A mensagem tinha sido enviada depois que a mulher já estava morta. Eu conferi de novo, porque achei que podia estar vendo errado. O policial também olhou 2 vezes. A filha continuava repetindo que aquilo provava que a mãe estava viva e que alguém precisava dizer onde ela estava. Mas não havia erro. A foto do perfil era da mesma mulher que a gente tinha retirado sem vida do carro. E pelo estado em que ela estava quando chegamos, não existia a menor possibilidade de ela ter pegado o celular e mandado qualquer coisa naquele intervalo. Naquela hora, ninguém soube dizer. O policial ficou parado por alguns segundos, segurando o aparelho como se ainda procurasse alguma explicação lógica antes de abrir a boca. Eu não consegui ficar ali. Confesso isso sem vergonha. Tem coisas que eu enfrento sem tremer, mas aquela me desmontou de um jeito diferente. Não pela morte em si, e sim pelo amor que parecia ter atravessado ela. Eu me afastei antes de ouvir a notícia sendo dada. Entrei na ambulância, sentei em silêncio e fiquei olhando a chuva fina escorrendo pelo vidro. Os outros 2 colegas que estavam comigo tinham visto a mensagem e ninguém falou nada por um tempo. Era como se qualquer palavra ali fosse pequena demais. A gente trabalha cercado por dor, mas às vezes aparece alguma coisa que não assusta, do jeito tradicional. Assusta porque toca num lugar mais fundo. Depois daquela noite, eu tentei passar de forma racional. Eu tentei pensar de forma racional. Talvez a mensagem tivesse sido programada antes. Talvez alguém tivesse acesso ao celular. Talvez existisse uma explicação técnica para tudo aquilo, mas sinceramente nenhuma hipótese encaixava direito no que nós vimos. A mensagem parecia ter sido enviada no exato momento em que a filha mais precisava acreditar que a mãe ainda estava perto. E talvez estivesse. Eu não sou de romantizar tragédia, não gosto de inventar sentido para a dor dos outros, mas lembro até hoje da frase escrita naquela tela, tão simples, tão materna, tão cheia de proteção. Não era uma despedida grandiosa, não tinha nada teatral. Era só uma mãe tentando acalmar a filha no meio do caos, como se mesmo depois do último suspiro ainda estivesse cumprindo a promessa de não abandonar. Já faz tempo, mas essa ocorrência nunca saiu de mim, porque o que mais me marcou não foi o barulho da batida, nem a cena da rodovia, nem a correria do resgate. Foi a ideia de que existe um tipo de vínculo tão forte que talvez nem a morte consiga interromper na hora. E isso, para quem vê de perto, é bonito e doloroso ao mesmo tempo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que tu tenha gostado. E deixa nos comentários pra mim saber que tipo de tema que tu mais gosta, que tipo de tema que tu ia gostar de ver aqui. Isso ajuda muito o canal a crescer e a criar uma conexão real. Um beijo e a gente se encontra no vídeo da noite.